gente já estamos aí em contato com o secretário. Secretário, o senhor está nos ouvindo bem? Está nos vendo? O secretário colocando fone de ouvido ali ainda, né? Agora eu tô. Agora sim. Olá, bom dia, senhor Paulo. Nós já estamos ficando aqui todos profissionais de televisão, né? Já temos todo o expediente aqui no que diz respeito a entrevistas, a áudio. Aí o senhor já se enquadrou perfeitamente. Está virando realmente um profissional de televisão, né, Paulo? Sabe que nessa época de pandemia, o que mais a gente está fazendo agora é usar essa telinha para a gente se comunicar. Então até coloquei o fone, eu estava com o som um pouco baixo aqui, falei, deixa eu já colocar o fone, que melhora para mim, melhora para eles lá também. Não tem dúvida. Senhor Paulo, nós agradecemos mais uma vez a sua participação ao vivo aqui no Abre Aspas, dessa segunda-feira que marca o começo da semana aí. Senhor Paulo Guimarães, foi anunciada a semana passada aí a Via Esplanada, uma obra muito importante para São José dos Campos. E eu queria saber um pouquinho mais específico a respeito dessa obra e aí um momento em que as obras estão a todo vapor em São José dos Campos. Na verdade a gente acabou anunciando, fizemos uma meio que Black Friday lá, que a gente anunciou duas pelo preço de uma, né? A gente anunciou uma obra pequenininha, mas que vai trazer bastante benefício ali para a região do pessoal que mora no Jardim, no Vila Ema, ali na região do Jardim Maringá, que é uma agulha de acesso, mais ou menos ali na Jorge Zarura, ali no Vidoca. A gente tinha uma agulha de acesso que levava da pista principal para a pista marginal. E agora a gente vai reconstruir essa agulha, isso foi fechado já há algum tempo, e a gente vai reconstruir essa agulha levando da pista marginal para a pista principal. Então todo o trânsito do Vila Ema e do Jardim Maringá, aqueles conjuntos de prédios que tem ali, vão conseguir, né? Porque hoje eles são obrigados a pegar a marginal até o posto de gasolina para poder sair na rotatória. Então eles vão conseguir sair da marginal para a pista principal e passar por cima do Arco da Inovação, sentido Aquários, sentido Dutra, para aqueles lados. E a Via Esplanada, que é uma via que ela vai ter uma importância muito grande, né? A gente tinha, pré-pandemia ali, uma operação de trânsito que era feita pelos nossos agentes de mobilidade todos os dias, né? De segunda a sexta, no período da tarde. Quem passava por ali se lembra dessa operação. A gente ficava ali de 5 a 7 agentes, criando ali uma faixa reversível para poder dar fluidez para aquela região. E agora a gente implanta a Via Esplanada, já começou a obra, as máquinas já estão trabalhando lá. Então, como é que vai funcionar a Via Esplanada? A gente tem a rua Ana Maria Nardo, que é aquela rua na lateral do Maconhão. E aquela via é uma Ana Maria Nardo hoje, ela é mão dupla, e ela tem uma faixa só no sentido do centro para o sentido oeste, né? Via Oeste, Urbanova, Jardim das Indústrias. Então, a rua Ana Maria Nardo, ela passa a ser mão única, sentido centro, e naquela área onde tem um terrão ali entre o Jardim Esplanada e o Vale dos Pinheiros, que era a antiga área da ferrovia, isso foi transferido, foi doado da União para a Prefeitura, e ali a gente constrói a Via Esplanada, então ela vai ser mão única, sentido Zona Oeste, para desafogar todo aquele trecho ali e gerar uma fluidez. E aí tem a ciclovia, a acessibilidade, enfim, todos os elementos agregados a essa obra. Perfeito. Senhor Paulo, muito bom dia. Essa obra da Via Esplanada tem quanto tempo aí de duração, de execução? Em que mês ela deve ficar pronta e quanto deve ser o seu valor total aí? O valor total, o valor de contrato é 2.700.000. É um recurso que veio quase que integralmente do governo federal. O deputado Eduardo Cury fez uma gestão no Ministério do Desenvolvimento Regional para que a gente pudesse ter acesso. É um valor a fundo perdido, ou seja, não é um empréstimo, é uma obra com dinheiro do governo federal. E ela tem um prazo de contrato de 7 meses, mas a gente está estimando que em 5 meses a gente consiga finalizar essa obra. Então, finalzinho do ano, dezembro, janeiro, se a chuva não atrapalhar muito, a gente vai conseguir aí finalizar todo esse trecho. Perfeito. Se a chuva e a pandemia não atrapalhar, né, secretário? Outro assunto que a gente gostaria de falar é sobre a pandemia no transporte público, né? A Prefeitura apresentou dados aí na sexta-feira da semana passada, comprovando que os usuários do transporte público aqui em São José dos Campos se sentem seguros. Você pode detalhar um pouco mais como está sendo feita essa higienização e essas medidas de combate ao coronavírus dentro dos ônibus aqui de São José? A gente sempre teve, desde o início da pandemia, uma preocupação muito grande com relação ao transporte público, porque o transporte público ele foi concebido para ser coletivo, né? Ele não foi concebido para ser individual. Então, necessariamente, eu preciso ter gente no transporte público. Então, a gente sempre adotou os cuidados necessários e aí o resultado da pesquisa
é que 5,8% das pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus na cidade acreditam terem sido contaminadas no transporte público. Então é um percentual muito baixo de contaminação. E por que isso aconteceu? A gente tomou uma série de cuidados, né, tanto do ponto de vista de proteção das pessoas, tanto os passageiros quanto a própria tripulação. Então, a gente fez aquela distribuição de 100 mil máscaras de forma gratuita para toda a população, implantamos a obrigatoriedade da utilização das máscaras no transporte público, os motoristas e cobradores receberam o equipamento de proteção individual e a gente faz um trabalho de higienização, tanto dos ônibus quanto dos pontos de ônibus. Então, os ônibus eles são higienizados toda noite e a cada ciclo de viagem, né? O que é um ciclo de viagem? Toda vez que ele para num terminal ou numa estação e ele fica ali por alguns minutos naquela parada técnica, a gente faz a higienização, isso em parceria com as empresas. E os pontos de ônibus, a rodoviária, os terminais, as estações, também passam por esse processo. Aí isso acontece 2 vezes por semana e para esses pontos a gente usa um produto que tem durabilidade de 7 dias. Então, realmente, do ponto de vista de proteção, a população está muito bem protegida. E aí a gente tem uma série de outras coisas que são feitas. Distribuição de totens de álcool gel, né? A gente já fez isso na rodoviária e nas estações, estamos colocando agora dentro dos ônibus. Aí tem uma série de outras medidas, mas é muito importante dizer que a participação da população é essencial para esse bom resultado. Se cada um continuar tomando os seus cuidados, né, além de tudo aquilo que a prefeitura e as empresas têm feito, o próprio cidadão atuando aí, eu acho que a gente vai conseguir superar essa crise aí da forma mais segura possível. Perfeito. Outra medida que a prefeitura apresentou foi que foi feito um acordo com as empresas de ônibus aí para redução de cerca de 20% da frota. Esta frota de 80% está dando conta do recado? Não estão sendo registradas aglomerações dentro dos ônibus? O que a gente faz para poder monitorar isso, né, a gente tem um acompanhamento em tempo real, tanto da bilhetagem quanto do GPS dos ônibus, da bilhetagem eletrônica, e a gente monitora o que a gente chama de oferta e demanda. Então, quando a gente olha para o gráfico de oferta versus demanda, né, ou seja, a quantidade de ônibus que tem disponíveis com a quantidade de passageiros que tem utilizado, a gente tem aí uma folga. O que acontece é que em algumas linhas, em alguns momentos pontuais, a gente nota aí um aumento na utilização desses ônibus, e a gente está usando como referencial, viagem por viagem, um número de 80 passageiros. Toda viagem que registra um número superior a 80 passageiros, lembrando que um ônibus comum, que são esses menores, tem capacidade para 86 passageiros, e a gente tem que levar em consideração também que uma viagem você tem um sobe e desce, né, que a gente chama de índice de renovação, a gente adotou como critério 80 passageiros. Então, toda viagem que a gente detecta 80 passageiros ou mais, a gente faz uma análise específica. A gente já fez mais de 20 mil pesquisas de carregamento visual. Então, nossos agentes estão nas ruas anotando a lotação, né, visual, né, dos ônibus. E a gente tem, né, são níveis de serviço que vão de A a F, e a gente tem que 90% das nossas viagens executadas ficaram nos níveis A, B ou C, sendo que o item C é todos os passageiros sentados e alguns em pé. Então a gente tem atuado, né, e é uma modificação diária, né, a nossa equipe operacional modifica o sistema de transporte público diariamente para poder nessas linhas e nessas viagens pontuais tentar com algum reforço, alguma medida para amenizar esse tipo de situação. Perfeito. Fechando aqui a nossa entrevista, temos participações aqui, estamos ao vivo, né? O meu xará aqui, Douglas Xavier, questiona, né? A ciclovia do Colinas ligando a Ponte Estaiada ficou muito boa, porém está danificada em alguns pontos e está faltando sinalização próximo ao Mercado Extra. Como é que o senhor avalia essa situação das ciclovias aqui na cidade, inclusive essa reclamação aqui do nosso internauta? O que aconteceu no ponto que ele está informando, teve mesmo um problema de dano na ciclovia, aquele trecho da Eduardo Cury, né, houve um serviço de paisagismo que foi feito lá e alguns caminhões subiram em cima da ciclovia e acabaram danificando. Isso já está sendo reparado, e a sinalização tem previsão para ser concluída no próximo dia 9 de agosto, até Dia dos Pais. A gente deve entregar completa essa ciclovia com a conclusão total, inclusive da sinalização. Fora isso, a gente tem uma outra grande sendo construída, que é a ciclovia lá da Avenida dos Astronautas, está em fase final também, e a gente entrou agora numa nova fase de construção no trecho que é compreendido ali na região da rodovia Presidente Dutra. Então essa tem previsão para entrega em outubro, essas são as duas maiores ciclovias aí que estão em construção na cidade agora no momento.
Pois é, seu Paulo Guimarães, força total nesse ano aí, obras a milhão aqui em São José dos Campos. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação aqui e vamos aí deixá-lo trabalhar, porque pelo visto, trabalho é o que não lhe falta nesse momento. Muito obrigado, senhor Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. Muito obrigado, um grande abraço a todos e convido a todos aí no dia 9 de agosto a dar uma pedalada na ciclovia de Vidoca lá para avaliar como é que ela ficou. Abraço, gente. Obrigado. Muito obrigado, um ótimo dia ao senhor e toda a sua equipe.